financiamentos, na tecnologia, na disposição dos proprietários de usina em investir na bioeletricidade como uma geração de recursos adicionais ao seu core business. Então, o Altino já falou um pouco disso na apresentação anterior. Em 2010, a gente sai aí de mais ou menos 6% de participação na matriz energética, com 3.300 megawatts, e devemos chegar aí no início da década de 20 a 15% de participação na matriz energética brasileira. E no gráfico ao lado, vocês têm aí uma estimativa de como está distribuído pelo Brasil a produção da biomassa e consequência da bioeletricidade. São Paulo é o estado que tem a maior participação, é esse verde aí mais escuro, mas também há uma participação relevante, há um potencial relevante no Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, no Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Enfim, o Brasil tem um potencial de produção de bioeletricidade muito grande e está espalhado aí quase que pelo país inteiro. Como é o modelo de negócio que a CPFL tem adotado? Esse modelo surgiu aí há cerca de uns 5 anos. A CPFL, então, investe na modernização das instalações do usineiro, principalmente na área da bioeletricidade, ou seja, da geração de energia. Instalando, então, caldeiras de alta pressão, turbinas, geradores, fazendo a subestação, fazendo a linha de transmissão que conecta ou a rede básica ou a área de distribuição e recebe a energia excedente. Parte da energia o usineiro usa para o seu core business, para a sua produção de etanol ou de açúcar. E a CPFL fica, então, com a energia excedente e ela vende, então, essa energia no mercado livre ou mesmo no mercado regulado. Ela faz os investimentos para isso e o parceiro usineiro, então, recebe a energia que ele precisa para o seu processo, fornece o bagaço, ele é remunerado pela operação da usina, a priori é definido qual é o valor que ele vai receber, e ao final do prazo, cerca de 20 anos após, ele recebe a usina de volta totalmente quitada. Então, no gráfico aí do lado direito, a gente tem as usinas hoje em construção pela CPFL, uma já em operação, que é a Baldim, e as outras 4 em construção, 3 no estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Norte. Investimentos cerca de 600 milhões de reais. Isso aí, só mostrando aonde estão essas usinas, né? São 4 no estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Norte, a Bioformosa. Quais são os pontos críticos que a gente enxerga para melhorar o aproveitamento da bioeletricidade? A conexão, os custos de conexão, dependendo do local que está essa usina, elas são altos. Então, é um ponto de atenção e que precisa ser olhado com bastante cuidado. O usineiro precisa investir, quer dizer, ele precisa aumentar a sua produção de cana-de-açúcar para termos o bagaço. Então, ele precisa de investimentos, ele precisa de financiamentos para isso. E a gestão da energia, porque diferente de uma térmica convencional ou mesmo de uma hidroelétrica, a biomassa ela se dá num determinado período do ano
e você precisa de fazer a gestão do dia a dia da energia. Por exemplo, a incidência de chuvas pode afetar a produção e você tem contratos a cumprir. Então, há necessidade de um cuidado muito grande na gestão da energia. Era isso aí que eu queria a vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Certamente o anúncio hoje do governador Geraldo Alckmin com relação ao ICMS, que vai possibilitar na questão do ICMS, principalmente para a SPS, uma isenção, né? Certamente vai destravar ou vai avançar aí, estimular arranjos de governança como esse que a CPFL tem apresentado aí ao setor sucroenergético. Antes de continuar, só um breve recado. Queria reforçar que as pessoas podem já apresentar as perguntas. A equipe já está recolhendo aí, quem tiver alguma pergunta, por escrito, por favor, com o nome da empresa, o nome da pessoa, para a gente poder logo em seguida debater as suas questões. E também que as apresentações estarão disponíveis no site do Ethanol Summit, e inclusive nesse momento está tendo a transmissão online, ao vivo, do evento, e posteriormente, a partir de quarta-feira, vocês poderão baixar os arquivos apresentados aqui no nosso evento. Queria chamar aí o Dr. Suleiman, do CTC, Centro de Tecnologia. À vontade. Obrigado, Vilmar. Boa tarde a todos. Sem dúvida, o cenário para a bioeletricidade, o potencial é muito grande, mas os desafios também não são pequenos, né? São vários os desafios, como elencados aí, entre outros. Então, a bioeletricidade hoje, ela necessita realmente de uma estratégia, de um ambiente que seja adequado para que esses problemas, esses entraves sejam resolvidos, né? Além disso, se fala muito nas externalidades, nas vantagens ambientais, mas isso hoje não tem realmente ainda um valor econômico, e é importante que possamos agregar cada vez mais tecnologia para dar uma vantagem competitiva para essa forma de geração de eletricidade. Então, eu gostaria de abordar aqui, hoje, alguns aspectos relacionados à tecnologia. Um deles é a utilização de biomassa adicional. Hoje, as usinas são empreendimentos que geram eletricidade basicamente no período da safra, enquanto que os equipamentos que são de alto investimento passam boa parte do ano ociosos. Então, a necessidade de se ter combustíveis adicionais é muito importante, o que virá alavancar a geração e também reduzir o custo dessa energia. São várias as formas possíveis aí de energias complementares, já está se pensando, algumas usinas já estão estudando isso aí, passa por culturas energéticas, até mesmo aproveitamento de lixo, que tem um papel importante ambientalmente, mas um dos resíduos mais importantes que ainda não é bem aproveitado hoje é a palha da própria cana, que são as folhas deixadas no campo, né? Então, hoje, vários estudos vêm sendo conduzidos, mas os trabalhos mais próximos de uma implantação comercial estão relacionados à rota de enfardamento de palha, que é recolher a palha do solo e transformar em fardos, que são transportados para a usina, ou você transportar junto com a cana uma parte das folhas, ao invés de deixá-las no campo, e fazer essa separação na indústria. Hoje, esses processos estão em estágio avançado de desenvolvimento, eu diria em pré-estágio comercial, mas os custos ainda dessa biomassa são relativamente elevados e bastante variáveis em função da tecnologia, da distância de transporte e tudo mais. Se nós olharmos nesse gráfico, nós temos aí uma simulação para uma usina de 3 milhões de toneladas de cana, em que nessa linha vermelha
à direita, a gente tem quanto de geração de energia eu tenho, né? E no gráfico horizontal, eu tenho a biomassa adicional que eu estou agregando, seja de palha ou de compra de outro combustível. E a gente pode ver na linha em preto aí, quanto que eu estou reduzindo o custo da energia, partindo de uma hipótese que a minha energia sem combustível adicional, além do bagaço, teria mais ou menos R$120 por megawatt. Na medida que eu compro combustível e vou adicionando combustível aí nesse eixo horizontal, eu tenho as várias curvas em preto, e a em preto sólido aí seria para um custo da biomassa de R$30 a tonelada. Na medida que eu vou aumentando o preço desse combustível adicional, a minha energia total vai ficando mais cara, né? E vai ultrapassar o valor, por exemplo, de 120 que está à esquerda aí, em valores crescentes. Então, o custo da biomassa adicional é muito importante na viabilidade desse negócio, e é lógico que isso está atrelado também ao valor de venda da minha energia, né? Outro aspecto importante, que foi comentado inclusive hoje pela manhã, é a cana-energia. Basicamente, os processos hoje de desenvolvimento de novas variedades, eles buscam maior produção de açúcar na cana, aumentando a produção sempre com baixo teor de fibra para facilitar o processamento. No entanto, trabalhos importantes vêm sendo conduzidos na direção da cana-energia, que pode ser mais palha ou mais fibra no como. Na verdade, os trabalhos com mais fibra no como é os que estão caminhando mais rapidamente, né? Com isso eu posso aumentar minha capacidade e minha produção de bagaço, porém há alguns problemas com isso. Eu posso reduzir minha capacidade de moagem, de processamento de cana, ter mais perda no bagaço e um consumo maior de energia nesse processamento dessa biomassa. No entanto, conseguirmos essas variedades é uma coisa que não está muito no futuro. Se nós olharmos aqui essa tabela, eu tenho duas variedades comerciais, que eu não propositalmente omiti o nome, mas a gente pode ver que o teor de fibra está em torno de 12% e o açúcar, que é a pó, está em torno de 16%. Nós temos clones hoje que normalmente são descartados no processo de seleção, não porque eles não têm açúcar, eles têm o mesmo nível de açúcar, mas eles têm um conteúdo de fibra mais alto, que hoje o processo elimina pela dificuldade de processamento. Mas que se eu tenho capacidade de processar essa cana, isso poderia ser viável. Só para a gente ter uma ideia, nesse gráfico aqui, a gente tem um projeto de uma usina de 3 milhões, em que nos 13% é o ponto de projeto dela. Na medida que o teor de fibra da cana passa de 13%, por exemplo, para 14%, na linha vermelha eu tenho quanto que eu aumento a geração de eletricidade, que seria por volta aí de uns 8%, em vez de o faturamento adicional que eu teria para uma venda, por exemplo, de R$140 o megawatt. Então, eu vou ter alguns problemas para processar essa cana, alguns custos, mas eu posso ter um faturamento bastante superior. Então, isso é uma avaliação que todo projeto deve conter. Além disso, uma observação que nós temos feito é a escala do empreendimento, né? Até o final da década, o início da década passada, do ano 2000, avaliava-se que um porte ideal de usina era em torno de 2 milhões de toneladas de cana por ano. Isso em função da logística de trazer essa cana, porque o raio médio para se buscar a cana aumentava muito, né? E, além disso, utilizava-se equipamentos de pequeno porte. As caldeiras, por exemplo, elas iam até 80 toneladas de vapor, por exemplo, né? Já a partir de 2007, nós passamos a ter empreendimentos de maior porte. E isso graças aos greenfields, em áreas, digamos assim, sem muitas cidades, estradas, o que possibilitou um raio médio dessas usinas bem menor. Então, hoje se fala com maior tranquilidade em usinas de 4, 6 milhões de toneladas, e para acompanhar essa tendência, os equipamentos também estão aumentando de tamanho. Então, hoje, passa a ser uma coisa não tão estranha uma caldeira de 350 toneladas de vapor por hora.